Fala pessoal, e aí, beleza? Como é que estão aí? Todo mundo aí do outro lado? Então, galera, seguinte, eu decidi fazer um vídeo novo aqui pra vocês sobre um assunto que eu já abordei, que é o Top Balance. O Top Balance aí eu acho que vocês já sabem o que significa, né? Mas caso vocês sejam, algum de vocês seja novo aí nesse vídeo, o Top Balance nada mais é que quando você pega suas células novas, que sejam novas que sejam usadas, é necessário que vocês coloquem a cada célula do seu pack a ser montado numa tensão igual do outro, tá? Não só a tensão, e já já vou falar o porquê não só a tensão. Mas vocês viram aí para trás, quem viu nos vídeos mais antigos aí, que eu já fiz um top balance, e por que eu estou fazendo aqui de novo, certo? Esse pack aqui, pessoal, ele tá meio teimoso, né? Duas dessas células aqui continuam pipocando, né? Atenção, e ativando a proteção da BMS, né? De sobretensão. Duas células estão, ou estavam, né? Vamos ver, subindo, além de 3,65. E eu tenho uma suspeita de que eu não fiz um top balance muito perfeito nesse pack aqui, né? Por que minha suspeita? Talvez seja só uma suspeita infundada, mas eu decidi fazer novamente da forma mais perfeita possível para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Como eu não tenho os barramentos suficiente aqui, eu fiz com fio, e fazendo com fio e terminal até me facilita colocar aqui o amperímetro, porque dessa forma aqui é um tipo de top balance, tá, pessoal? Na verdade não é um top balance, aqui é um balanceamento em paralelo. Só que dessa forma aqui, dependendo do estado de carga que tiver a sua célula, se elas estiverem com uma tensão relativamente baixa, ou elas estiverem com um desequilíbrio pequeno, talvez elas não balanceiem 100%. Mas como é que eu fiz aqui dessa vez, né? Para tentar ser o mais perfeito possível aqui nesse balanceamento. Então, voltando aqui, o que acontece, pessoal? Eu tô até com um gráfico aqui para mostrar para vocês e facilitar um pouco o entendimento. Para quem não viu outros vídeos, eu vou falar sobre esse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico de carga, tá, pessoal? Desse tipo de célula. Ele foi usado com esse software aí, o EB Tester Software, que é um carregador que salva o gráfico, né, a curva de recarga, e para exemplificar para vocês aqui. Mas já já a gente volta aqui nesse. Eu vou colocar a câmera no tripé para facilitar aqui a explicação. Então, pessoal, cada célula, ela, quando você compra ou vai instalar, comprou às vezes até de fornecedores diferentes, mesmo que tenha sido do mesmo fornecedor, o que acontece? Elas nunca vão estar no mesmo nível de carga, tá? É muito difícil dizer baseando só na medição de tensão. Se você medir uma tensão exatamente igual, provavelmente, eu falo exatamente mesmo até o último vírgula lá, tá? 3,30, tanto. Se for todas exatamente igual, provavelmente elas vão estar no mesmo estado de carga, tá? Ou bem próximo disso. Mas aqui na hora que eu for colocar o gráfico para explicar, vai ficar mais fácil aí de entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, o que eu já fiz para tentar balancear o mais perfeito possível. Não tem necessidade de fazer todo esse procedimento, mas eu julguei, assim, melhor, né? O que eu fiz? Eu descarreguei célula a célula separadamente, tá? A uma tensão de 3,2 volts, que é a tensão nominal delas, tá? 3,2 volts. Então eu descarreguei, usei aqui o nosso testador de capacidade, que ele faz uma descarga, né? E descarreguei uma a uma, assim, por precaução e também para testar aqui a capacidade delas, como que estava o estado de carga delas, certo? Aí o que eu constatei aqui? Que a célula que estava dando pico, que é a 7, que eu anotei aqui, e a 8, deixa eu ver onde escrevi a 8 aqui. Agora eu não lembro, pessoal, acho que foi no lado oposto, mas enfim, ela está por aqui. A 7 e a 8, elas estavam sempre correndo à frente das outras, certo? E o que eu constatei no teste de capacidade individual? Que essas duas estavam com em torno de 5 amperes a mais de carga do que as outras. Aí tem uma até que está um pouquinho a mais, está em torno de 3 amperes a mais, ela também estava subindo um pouco, mas não era por conta dela que
ativava a proteção da BMS. Então o que, que eu fiz? Eu falei, não, eu vou descarregar uma a uma, que aí eu já faço esse teste de capacidade. Todas deram em torno de 75 a 80 amperes, tá? Da menor para maior, de 74 a 80, alguma coisa. Tá bom? Então descarreguei todas a 3.2 volts. Mesmo assim, né, colocando aqui no descarregador, aqui no testador de capacidade para carregar 3.2 volts, à medida que eu fui finalizando uma, outra e a outra, e eu vou deixando elas em repouso e medindo as tensões, mesmo assim não fica igual, tá, pessoal? Mesmo assim dá uma diferença aí de tensão entre uma célula e outra de, às vezes, até meio, em torno de meio volt, mais ou menos, tá? Na verdade, meio milivolt. Assim, vamos dar um exemplo. Enquanto essa aqui, por exemplo, deu 3,22 depois de repouso, essa aqui estava 3,23. Tá? A outra 3,24, a outra 3,22,5 e assim por diante. Tá? Nunca 100%. Então o que, que eu fiz depois dessa descarga? Coloquei elas em paralelo, tá bom? Vocês estão vendo aí, ó. Fiz com fio mesmo aqui, terminal. Coloquei todas em paralelo, negativo, todos os positivos em paralelo. E aí, assim que eu terminei essa ligação, apertei certinho cada um, tá? Que eu acho que no meu outro top balance eu devo ter deixado mal fixado aqui também. Pode ter surtido algum efeito negativo no top balance, tá? E vocês só vão ver esse vídeo aqui se tiver tudo dado certo, tá? Ou não, vamos ver. Tá? Porque esse pack vem me dando trabalho. Não que ele não funcione bem, funciona bem, só que a BMS fica entrando em proteção e não é uma coisa desejável, né? Então, o que, que eu fiz? Né? Coloquei aí dessa forma. Fui lá com o alicate amperímetro para ver como é que tava. Na última... Deixa eu ligar ele aqui. E é até legal vocês fazerem com fio assim, ó. Porque vocês conseguem ver o fluxo de corrente entre uma célula e outra, tá, pessoal? Aqui, ela já praticamente balanceou, tá? Ela tá aí com 0,1 ampere. Assim que eu montei os barramentos aqui, eu cheguei a medir 2,1 ampere nessa ponta aqui. Ela varia de uma para outra, tá? Mas na última ponta aqui era o que estava dando mais variação, tá? Variação não, mais corrente passando, ou seja, eu não sei se ela estava doando ou recebendo, mas enfim, estava passando 2,1 ampere aqui, ó. Aí tá aqui há 24 horas assim já, quase 24 horas. Tá? E o que, que eu vou fazer depois disso daqui? Depois desse balanceio aqui passivo, vamos dizer assim, né? Que seria um balanceamento passivo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ligar o carregador, tá? O meu carregador é dessa forma, tá, pessoal? É uma fonte, essas usadas em CCTV e outras aplicações aí. Ela é de 24 volts e eu passo ela no step down para baixar para 3,65. Na verdade eu não deixo em 3,65, que é a tensão máxima. Eu deixo ela 3,5, 0,55 já tá bom, tá certo? Mas deixa eu entrar num outro detalhe aqui com vocês. Quando a gente põe em paralelo as células, creio que a grande maioria saiba, né, que em vez de você somar as correntes, as tensões, você soma a corrente. Então você vai somar 100 amperes dessa com 100 dessa, mais 100 dessa, assim por diante. Então são 8. A gente tem 800 amperes aqui para carregar, né? O que demora muito, é muito mesmo, vai dias aí carregando, tá? Porque a capacidade de ampere aqui do step down é no máximo 20 amperes, mas como a tensão é baixa, ela vai chegar a um ponto, quando as células começarem a chegar a um ponto já mediano ali de carga, ela já começa a cair a corrente, fica ali para 10, 8, 7, e só vai caindo à medida que a tensão vai subindo, tá? É um comportamento natural. E aí o que eu proponho a ser feito, né, como um balanceamento assim, tão efetivo quanto e que não demora tanto, né? O que poderia ser feito? A gente pega, monta o pack aqui normalmente em série, tá? Positivo, negativo alternado, e a gente usa BMS, né? Deixa eu ver, acho que tá, não, aqui tá só o fio dela. A gente usa BMS, pode usar até o carregador aqui sem o step down, porque aqui no meu caso, né? No meu caso a fonte é de 24 volts, eu consigo botar ela até 28, que seria 3,5. Então eu posso carregar direto aqui, tá? E só que com a BMS, tá? Quando é ligado em série, pessoal, sempre tem que ter BMS, porque corre o risco de uma célula subir mais que a outra ainda assim, né? E aí você danificar. Se você passar muito de 3,65, você pode
causar um inchaço na célula e aí ela está danificada irreversivelmente. Tá? Então liga em série, carrega ela em série com a BMS, coloca a configuração da BMS se for possível, né? Se ela for uma BMS inteligente, para cortar quando chega em 3.65, beleza, carrega tudo, deixa chegar até o final. Como é que vocês vão saber que chegou ao final a carga? A corrente medida, eu tenho um shunt aqui que vai medir para mim, tá? Tem uma telinha aqui. A corrente medida em direção à bateria, às células, vai tender a zero. Tá? Ela vai ficar em 0 volts, 0,1, tá? E você vai saber que já estão todas carregadas. A própria BMS tem um balanceador dela, ela vai tentar balancear. Mas o que a gente vai fazer? Né? Depois que ela carregar 100%, mesmo que o balanceador da BMS tenha atuado, a gente vai colocar desse jeito de novo, em paralelo, tá? Coloca ela em paralelo. E se quiser aguardar um tempo, né, dessa forma assim também, sem fazer nada, também pode fazer. Para elas se autobalancearem aqui. É ideal fazer isso aqui com um estado de carga mais alto, tá, pessoal? Por volta de 3.45 para cima. Ligar elas assim. Mas eu fiz assim com a tensão mais baixa, porque eu vou repetir o procedimento dessa forma que eu estou explicando agora. Tá, então vamos lá. Vamos ver se, não sei se eu estou sendo muito claro, que eu estou jogando as informações assim de uma vez, né? Mas vamos lá. Então, depois de carregar em série com a BMS, a gente tira a BMS, coloca em paralelo de novo, deixa um tempo, que elas vão tentar se balancear mais uma vez, tá? Porque provavelmente, talvez a BMS não dê um balanceamento perfeito, que eu duvido muito, mas aqui eu estou fazendo por precaução dessa forma. E aí, colocado em paralelo de novo, a gente vai fazer um carregamento novamente, um top balance de outra forma, né? Só que com elas em paralelo, com a tensão aqui no step down em 3.5, 55, enfim, vocês definem aí no máximo 3.65. Tá? O ideal é que não chegue a topar, tá? Que chegue ali até 3.55 já está excelente. Então vou tentar carregá-las de novo, dessa forma em paralelo, e aí mais uma vez deixá-las em repouso aqui, tá? Para tentar topar o máximo possível aqui e equilibrar o máximo possível, tá bom? Então eu vou aqui no gráfico para explicar a vocês o porquê desses valores de tensão de 3.45 para cima, tá bom? Eu vou botar a câmera no tripé para eu conseguir explicar melhor aí para vocês, tá bom? Só um instante. Então, pessoal, vamos lá. Sobre essa explicação aqui da curva de recarga, né? Das células LiFePO4. Todas as químicas de lítio ela tem uma curva parecida, tá, pessoal? Né? Ela começa naturalmente lá em 2.5 volts, mais ou menos aqui, tá? E ela em poucos minutos, ela tem uma ascensão bem rápida, tá? Aqui, ó, até chegar a uma certa estabilidade lá pelos 3.30 volts, tá bom? Então o que acontece aqui? Quando as nossas células aqui, né? Deixa eu colocar aqui assim para ficar mais ilustrativo aí. A gente pode comprar as células, chegar pra gente aí, e elas vão estar aí mais ou menos com 3 nessa faixa aqui, ó, de 3.31, pode ser em 3.33, enfim, vamos colocar um número aqui como exemplo. Vamos dizer que todos vieram mais ou menos com 3.34, 35. Tá? O que acontece? Esse valor de 3.33 e 35 não tem como você dizer que ela está com, vamos dizer que aqui seja 40%, ou 50% de carga, ou 60%, porque a curva aqui ó, de tensão, essa aqui é a tensão, tá, pessoal? Na subida aqui, ó, tá? Nesse eixo aqui, é a tensão. Então, vocês podem pegar células que estão provavelmente nessas posições aqui, ó, que é muito parecido, tá? A diferença de tensão é muito pequena, mas não quer dizer que o nível de carga das células estejam iguais. Pode ser que esteja com 30%, né? Vamos dizer que está bem aqui, ó, né? Em 3.32, 33. E você pega uma segunda célula, ela está aqui, ó, mais ou menos com a mesma tensão, mas ela está com a carga em 50%. Então, por isso que é importante fazer o top balance. Porque se vocês ligarem o PEC sem fazer o top balance, a sua BMS provavelmente vai ficar entrando em proteção toda vez. Tá? Essa célula aqui, por exemplo, pode estar com um nível de carga mais alto e carregar primeiro do que essa. E aí, no que a BMS entra para proteger essa, não consegue carregar 100% essa daqui, ou as outras.
né? Provavelmente várias outras vão ficar com nível de carga em 70%, 80%, enquanto essa aqui já está em 100%. Então, por isso, dessa importância aí, desse cuidado. E o que a gente sabe aí, tá vendo? A curva é bem plana, né? Não é exatamente plana, mas em uma boa faixa dela a diferença é pequena, muito pequena. Quando ela chega aqui, ó, quando a carga chega mais ou menos aqui, deixa eu pegar a linha aqui certo. Aqui onde está meu dedo aqui da esquerda é 3.45 volts, então é essa linha aqui, ó, tá? 3.45. Quando as suas células chegam em 3.45, é o início dessa ascensão aqui rápida, ó. Tá vendo? 3.45, bem aqui, ó. É a partir desse ponto que é o ideal fazer tanto balanceamento, como no caso aqui de botar elas em paralelo, tá? Quando elas estiverem com a tensão, no caso, né, de vocês tiverem recarregado ela em série, quando tiver em 3.45 vocês já podem tirar e botar em paralelo de novo para ela ter um equilíbrio melhor. Elas vão conseguir transferir carga de uma para outra de uma forma mais efetiva, tá? Então, em 3.45 para cima, a diferença de amperagem armazenada na bateria é muito pequena, tá, pessoal? Alguns testes que a gente procura saber aí, eu não tenho como fazer esse teste com esse gráfico. Queria muito mostrar para vocês na prática, mas os dados que a gente tem colhido aí, a tensão de 3.45 volts é uma tensão que você vai conseguir chegar a 100% de carga, tá? Não vai forçar muito as suas células, porque ela não vai chegar ao máximo de tensão dela aqui, tá bom? Só que com uma única pequena desvantagem, que esse tempo para chegar a 100%, ele é um pouco maior, tá? Não é tão maior assim, mas é um pouco maior. Ela vai carregar normalmente, mas você vai ter a vantagem de não estar estressando as suas células, tá bom? Ela não vai chegar nessa curva máxima aqui de saturação, mas vai ter um tempinho maior, né, de recarga. Quem precisar de tempo, quem precisa de tempo, né, quem não tem muito tempo para recarregar, vamos dizer que sua janela solar é pequena, ou você está no meio de vamos dizer que você é um velejador e está no meio do nada, no meio do mar, e também sua janela solar é pouco, e você precisa de quanto antes ter carga armazenada nas suas baterias. Então pode colocar em 3.65, que é o finalzinho, é essa linha aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó, no meio entre esse pontilhado aqui é o 3.65. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Tá? Então vocês podem colocar o carregador de vocês em 3.65, que ela vai ter uma velocidade de carga maior, só que em contrapartida vai ter uma leve redução aí de vida útil, tá bom? Num cenário típico de armazenamento de energia solar numa casa, numa residência aí, ou que seja no comércio, o ideal é ficar aqui, ó, tá? 3.45 já no início dessa rampa aqui, ó, tá bom? Vocês podem configurar o seu carregador aí, seu controlador de carga para trabalhar nessa faixa. Há fabricantes que eu vou mencionar em outro vídeo que estão trabalhando com 3.4, tá, pessoal? Estão limitando na própria BMS, estão limitando em 3.4, que é mais ou menos aqui no gráfico, ó. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos por aqui assim, ó. Antes de começar a subida mesmo rápida, né? E tem fabricantes mais conservadores ainda trabalhando com 3.35. A bateria carrega? Carrega, só que ela leva um tempo maior. Então tem fabricantes trabalhando com, vamos dizer, com uma faixa de segurança, de vida útil, para ter uma vida útil maior e poder dar uma garantia maior no seu produto. Inclusive tem uns que travam esse valor, o que eu acho acho um pouco sacanagem, né? Porque você vai ter um tempo maior de recarga, você vai ter sim um aproveitamento da sua bateria, mas em compensação um tempo de recarga mais longo, tá bom? Mas ganha em vida útil, né? Em compensação vocês ganham em vida útil aí, beleza? Deixa eu ver o que eu posso acrescentar mais aqui para vocês. Eu acho que é isso daí, tá? Eu vou fazer um vídeo, provavelmente sequência desse aqui, falando um pouco mais sobre essas tensões, tá? De recarga, descarga, mas principalmente na tensão de recarga, e configurações de inversores, tá bom? É um assunto bem, vamos dizer assim, não vou dizer que é confuso, mas que varia de
controlador de carga a controlador de carga e inversor para inversor. No caso, inversor híbrido, né? Já tem um controlador integrado nele. Tá bom, pessoal? E assim, outra dica, né? Para quem for fazer um top balance muito tempo antes de carregar aí carregar não, pessoal. Antes de montar, fazer a montagem final do seu pack para usar de fato, né? Evitar armazenar células de lítio, seja qual elas forem, tá? LiFePO4, íons de lítio, qualquer uma delas. Evitar armazenar com a carga no máximo, tá? É o contrário do que a gente tem que fazer nas chumboácido. Nas de lítio, a gente precisa armazená-las com uma carga por volta de 50%, tá bom? Quando é a longo prazo. Se for daqui uma semana, 15 dias, tudo bem. Agora, se vocês forem guardar, evite de guardar as células com um estado de carga alto, tá bom? Elas não gostam muito disso não. Elas deterioram mais rápido guardadas com 100% do que se você guardar elas com 50% ou 40%. Então é ideal descarregar cada uma, ou descarrega o pack inteiro até 50% e guarda. Tá? Você deixa para fazer o top balance só mesmo quando for de fato usar, montar e começar a usar no sistema, tá bom? Era só essa dica aí que eu queria passar para vocês. Essa questão de tensão de recarga, né, só adiantando um pouco do assunto do outro vídeo, é um pouco polêmica, tá, pessoal? Tem gente que defende carregar até tantos volts, outras pessoas até tantos volts, né, que não tem nada a ver com a questão de vida útil, outros já falam que tem a ver, né? Pelo sim, pelo não, a gente pode usar um valor bem bom, que é 3,45 volts, tá? Só que no meu caso, nesse caso aqui, pelo menos antes de fazer esse novo top balance aqui, mesmo colocando em 3,45, eu estou tendo problema com duas células dando pico, né, pico de tensão. Vamos ver se depois desse top balance novo aqui, se vai surtir um efeito, uma melhora, tá? Se não surtir um efeito, o que eu vou ter que fazer? O que a gente pode fazer? É uma dica também que é divulgada aí em muitas fontes aí. Limitar em 3,4, tá, pessoal? A maioria das células apressadinhas, vamos dizer assim, porque pode acontecer de ter células que têm uma resistência de tal modo, a resistência interna dela, que elas naturalmente se carregam mais rápido que as outras. Então, se mesmo assim, com o top balance, vocês não resolverem essa questão, o que pode ser feito? Carregar até por volta de... Deixa eu ver aqui, a linha de 3,45 é essa, né? Até por volta aqui, ó, de 3,4 volts. Tá bom, pessoal? Que aí você tá longe dessa... É aqui que elas começam a disparar. As células mais apressadinhas, elas começam a disparar aqui, ó. Tá? No início da subida. Então, basta configurar o controlador de carga de vocês com uma tensão um pouquinho menor. 3.4, 3.41, 42. Que aí dificilmente vocês vão ter problema da BMS ficar trigando lá toda hora a proteção dela. Tá bom? E vocês vão ter uma célula carregada. Tá? Vai carregar normalmente. Não se preocupe com relação a isso não. Tá bom? E também vão ter a vida útil um pouquinho mais longa aí. Pelo fato de não estar estressando elas com tensão máxima. Beleza? Então é isso daí. Qualquer informação a mais aí, provavelmente vai estar na sequência do vídeo ou no próximo vídeo. Beleza, galera? Falou aí, até mais. Pessoal, mais uma coisa aqui, né, que ficou faltando aí dizer, aqui no nosso gráfico aqui de recarga, né? Essas duas faixas aqui, pessoal, mais ou menos a partir de 2.8 volts por célula para baixo, e essa faixa aqui, ó, de 3.40 volts para cima, são duas fases na recarga quanto na descarga críticas na questão de balanceio, tá, das células. Justamente nessa faixa aqui, ó, nesse início aqui dessa rampa, né, desse joelho aqui, ó, que começa a haver o desbalanceio entre as células, tá? Nessa faixa aqui, tanto aqui do lado de cá, né, aqui no caso é a recarga, mas a descarga seria o inverso, né? Esse lado aqui estaria do lado de cá, no gráfico, né? Estaria um espelho esse gráfico aqui. Então, nessa faixa aqui, ó, nessa queda, é sempre na queda e na subida, tá? Que ocorre o desbalanceio entre as células, o desbalanceio maior, tá? É onde que as células mais apressadas, né, na recarga ou na descarga, que elas começam a desviar, né, a tensão em relação a uma e a outra. Então, é nessa faixa aqui que a gente deve ficar atento na questão do balanceador aí das BMS, tá? Configurar aí para mais ou menos a partir dos 3.45 volts, por aqui assim mais ou menos,
a atuação do balanceador, né? Os balanceadores aí, as BMS, né, inteligente, elas permitem você configurar uma tensão de mínima de ativação, tá? Para iniciar o balanceamento. As que tem balanceamento ativo, né, o ideal é que a partir do início aqui dessa rampa que vocês coloquem para ela começar a atuar, tá? Não adianta muito colocar o balanceamento nessa faixa aqui, ó, né? Nesse meio aqui, né? Daqui no início aqui até aqui, né? Não tem muita diferença, né? Geralmente elas vão estar balanceadas nesse meio aqui, tá? Em relação à tensão, elas vão estar sempre apresentando mais ou menos a mesma tensão, mas quando chega nessa faixa crítica aqui, elas começam a ver o desvio. E aí que é o ponto ideal, né? Até porque está tendo energia, tem bastante energia nas células para ver uma troca, tá? De energia entre uma célula e outra no caso de um balanceador ativo, tá bom? E aqui também, né? Na tensão mínima. E por isso também que é o ideal não forçar muito essa descarga, né? Se vocês descarregarem até 3.15 volts, que é mais ou menos aí já uns 85% de descarga, tá? Não vai haver desbalanceio nessa faixa, tá? Na descida. Já na subida, né, que vai ser o ponto mais crítico, porque a maioria das pessoas vão deixar de 3.45 para cima para ver uns 100% aqui de recarga, vai ser o ponto que vai começar a ocorrer os maiores desbalanceios entre as células, tá? Aqui nem tanto, que a maioria das pessoas não vão querer descarregar mais do que 80%, então até 3.15 aqui, 3.10, não vai haver desbalanceio, tá? Só quando começar a cair aqui de fato a descarga, que vai haver o maior desbalanceio entre as células, tá? Então a gente fica mais focado aqui nessa faixa, tá bom? Esse gráfico aqui, só para exemplificar aí os parâmetros que foram usados, né? Aqui foi a descarga com a corrente constante, tá em 30 amperes, tá o modo dele aqui. Ele começou em 2.60 volts e foi até 3.65, tá bom, pessoal? Aqui foi usada uma célula de 100 amperes, tá? Ela aceitou até 109 amperes aí usando 3.65 volts. Só para ficar aí bem ilustrado aí a condição desse teste aqui, tá certo? Então é isso daí. Pessoal, voltando aqui, tirei os barramentos aqui, as ligações, e eu vou medir para vocês aí o estado de tensão de cada célula depois de fazer esse por 24 horas, deixar elas ligadas, tá? Em paralelo. Então vou medir como é que tá cada uma. Eu esqueci de fazer isso aí para vocês. Vamos lá. Lá, 3.236. 3.236. Vamos ver se estão todas bem equilibradas. 3.235. São bem parecidas, né? Praticamente é igual. Vamos lá. Mesmo assim, né, eu vou topar aqui a carga delas, vou carregar. Tá com reflexo, né? 3.236. 3.235. Então dessa forma aí elas estão bem equilibradas, né? A jogar pela tensão. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar elas aqui alternado, né? Positivo, negativo, para colocar em série. E aí eu vou fazer uma carga até próximo aí de 100%. E vou ver como é que elas vão ficar, né? Eu já vou observar como que vai ficar o equilíbrio, né? Na BMS. Vou usar a BMS, tá? Eu vou colocar elas em série, então tem que ter a BMS. E depois de fazer isso e análise de todos os parâmetros de tensão aqui, mesmo elas estando equilibradas, eu vou voltá-las em paralelo, tá? E deixar mais 24 horas assim, para garantir realmente que foi feito um top balance aí perfeito, tá? Bem exagerado, mas eu prefiro fazer assim para ver se para essa diferenciação de tensão aí, tá? As duas células correndo aí na frente das outras, tá bom? Só para acrescentar, tinha informação a mais para acrescentar para vocês, pessoal, agora eu me esqueci. Mas enfim, ao longo eu vou fazer essa carga aqui, provavelmente eu devo voltar com alguma informação a mais aí para vocês. E aí eu lembro e falo aí na sequência, tá bom? Até mais. E aí, pessoal, tá aí, ó, toda a
parafernália aí montada e já carregando, tá? Carregando aí por volta de 11 amperes, direto lá da fonte, né? Passando aqui no... Aqui eu falei até anteriormente aí que eu poderia fazer direto da fonte, né? Regular a tensão dela aqui em 28 volts, mas eu preferi fazer assim, porque aqui eu limito a corrente, tá, pessoal? Esse aqui é o step up, ele estava ligado no step down, aqui tá o step up. Aí aqui tá o medidor, né? O shunt, que controla aqui esse display, né? E aqui você tem que desconsiderar esse medidor aqui, que ele não vale nada, né? A BMS está mostrando mais ou menos um estado de carga de 60%, tá? Mas também não está calibrada. Mas enfim, a gente vai carregar aí até os 3.5 volts, mais ou menos, tá bom? Já foi configurado, a gente mediu a tensão aqui na saída do disjuntor, a gente colocou um disjuntor aqui só por precaução, tá? E aí ele sai aqui, ele tá ligado aqui no negativo da BMS, né? Passa aqui e vai para a bateria. O positivo é direto, né? Esse positivo menor aqui é para a prova de tensão, né? É só para medir a tensão direta aqui no shunt, para não haver divergência na medição pela queda de tensão aqui no cabo de carga, né? De recarga, que ele vem aqui, ó. Tive que botar uma emenda aqui porque ficou longe. E aí vai para cá pro disjuntor e vai para lá, passa e vai para a fonte. Certo, pessoal? Então é isso daí, né? Vamos aguardar a recarga aí e ver se a gente consegue emparelhar essas células aí e não dar mais dor de cabeça pra gente. E outra coisa que eu não comentei, eu não lembro se eu comentei, né? Um dos erros que eu fiz no último top balance, não sei se é bem um erro, mas eu fiquei mexendo aqui na tensão, né? Regulando a tensão. O ideal é quando vocês regulam uma vez aqui, não mexa mais, tá? A tensão de saída aqui do step down, ou de uma fonte regulável, se vocês tiverem uma fonte regulável, né? Colocou para carregar, deixa quieto. Porque quando você aumenta a tensão aqui, o que acontece? Tá fazendo um barulho aqui, pessoal, porque tá mal fixado. O que acontece? Ele aumenta a corrente, né? Você aumenta aqui a tensão, naturalmente vai aumentar, ele vai entregar mais corrente para as células. Mas a gente dessa vez vai deixar na tensão fixa lá, não vamos mexer mais e acompanhar aí, tá? Até o final, o que vai dar, beleza? A BMS tá com a tensão lá, por enquanto, tudo igual a gente mediu como multímetro aí na última sequência, tá? E é isso daí, tá bom? Creio que esse aqui é o final desse vídeo. Não é o final, pera aí. A gente tem que mostrar a finalização, né? Então, quando finalizar aqui esse top balance, a gente mostra aí o que sucedeu, tá bom? Até mais. Aí, pessoal, a gente está mostrando aqui até que ponto está aí o nosso carregamento, né? O nosso top balance com BMS, tá? Depois daquele procedimento que eu mostrei aí mais para trás aí no vídeo, mais para o início do vídeo, né? Já foi absorvido aí 42 amperes, tá? 5 horas e 23 minutos. Bate aí mais ou menos exatamente com esses 40 e poucos amperes aí, né? Puxando uma média de 7 a 8 amperes hora aí, tá? Calculando aí, vocês podem fazer a multiplicação aí, vai dar exatamente esse valor. Eu vou botar na sequência aí para vocês e finalizar esse vídeo. O software, né? O aplicativo aí da BMS, mostrando os parâmetros, beleza? E como vai demorar aqui um bom tempo ainda, que essas baterias aí foram descarregadas em torno de 80%. Né? Eu abaixei elas aí até 3.2 volts, como falado aí no meio do vídeo, né? Então foi descarregado mais ou menos 75 a 80 amperes, de acordo com a capacidade que tinha disponível em cada uma, né? E já foi reposto aí 42 amperes, ou seja, deve estar em torno de uns 62 amperes aí, já recarregado. Então ainda tem mais uns 40 amperes aí até o final, né? Então vai demorar, né? Eu vou colocar só a sequência aí do software da BMS, né? Pra gente ver os parâmetros e finalizar o vídeo aí logo mais, tá bom? Segue aí na sequência. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui agora. Eu quero subir ele hoje ainda. Hoje é sábado, né? Eu queria subir esse vídeo hoje e essa carga ainda vai demorar pelo menos aí umas 3 para 4 horas para finalizar, creio eu. O medidor de capacidade aí da BMS está dizendo 92%, mas creio eu que ainda vai um bom tempo, tá? Ela vai demorar aí para completar, porque quando ela chega em 100, essa bateria ela ainda absorve por um bom tempo,
a corrente, né? Então eu vou finalizar aqui com esses parâmetros aí, né? Até o momento a gente não atingiu a curva crítica, né? Que eu falei aí atrás, que é lá pelos 3,4 volts em diante, que é aquela curva ascendente ali bem rápida. Então não dá pra gente ainda ter certeza se esse balanceamento que eu fiz de ontem para hoje deu resultado, né? Na verdade, de ontem para hoje que eu iniciei o procedimento de balanceamento em si, né? Mas já tem uns 2 dias que eu estou descarregando célula a célula, porque o descarregamento de cada uma foi até demorado, né? Porque para descarregar 100 amperes, na verdade não descarregou 100, descarregou 80, né? Levou por volta de 4 horas e meia, né, cada célula das 8, né, para descarregar até 3.2, fazer o balanceamento, enfim, né. Então a gente está aí no momento com 3.33 como média de todas as células, e ainda está tudo bem balanceado, com no máximo aí 5 milivolts de desvio, né, o delta cell aí está com um desvio bem baixo, né, dentro do esperado. Aí para vocês verem aí, ó, que já foi. Se o medidor aí tiver. Ele não tem umas 100% de exatidão, esse medidor de capacidade, tá? Às vezes também, por conta que essas células absorvem mais de 100 amperes, eu já percebi isso, tá? Elas chegam próximo dos 110, tá? Mas enfim, vamos dizer que carregou já 90% aí, e vocês veem que não tem desbalanceio entre célula nenhuma, tá? Então eu vou deixar para um próximo vídeo para a gente ver, tá, a situação aí dessas células. Eu vou gravar para vocês se elas mantiveram aí um equilíbrio, tá? Aí, como vocês percebem aí, como eu falei, até esse nível aí dos 3.33 não dá para dizer nada ainda, não dá para tirar uma conclusão se resolveu ou não, tá bom? E também a gente tem o fato de a gente estar usando um carregador, vamos dizer assim, improvisado, né? Não é o carregador de fato do controlador de carga do inversor, né? Do nosso inversor híbrido aí, tá? Então a gente vai tirar uma conclusão aqui dessa forma, com o pack fora do sistema, e depois a gente vai fazer com o pack, perdão pessoal, com o pack dentro do sistema, montado no sistema novamente, para aí a gente ter 100% de certeza que o balanceamento aí, o top balance, o segundo top balance desse pack resolveu ou não a situação, tá bom? E esse vídeo já está bem longo, já está quase aí caminhando já para os 40 minutos, então eu vou finalizar aqui, beleza? Com esses resultados aí, ó, ela está absorvendo 5 amperes no momento, tensão de 26,67, isso aí vai até 28 volts ainda, então tem um bom caminho aí até essa tensão subir, tá? Então é isso aí, pessoal, né? Finalizando aqui. Um bom final de semana aí para quem estiver vendo no final de semana, tá? E um bom dia aí, boa noite ou boa tarde aí para todos. Beleza, pessoal? Falou, até mais.